Olá, meus amigos, boa noite, como estão todos? Ou bom dia, ou boa tarde, né? Logo, logo estaríamos repetindo essa live aí no IGTV, tá? Vai ficar gravada assim. Acredito que vai ser uma live de referência, porque estaremos todos participando, conto com a participação de vocês, com o pessoal aí do grupo do Legal ao Trivial, da família do Legal ao Trivial, né? Um grupo de profissionais do Oiapoque ao Chuí, temos de todo o leste ao norte, ao sul, ao oeste do Brasil. A Janine e a Raquel já estão aqui com a gente. Eu aí, ó, estou hoje apoiando a nossa live, eu apoio o Abril Verde, né? Quem não conhece, venha conhecer o movimento, faça parte dele, tá? Jocineia entrando aí também, nossa companheira de live. Sejam muito bem-vindos. Vamos aguardar aí o senhor Adir ingressar para podermos chamá-lo, tá? Vão colocando aí suas perguntas, suas ponderações. Eu estou de máscara porque eu tenho mais uma pessoa aqui no escritório comigo, tá, gente? Então, questão de protocolo. E porque eu também estou com uma intervenção odontológica, então, em respeito aos telespectadores, eu estou preservando uma figura não muito bonita. Tá, Marli, boa noite. Vamos lá, vamos chegando, vamos curtindo essa live, vamos compartilhando, chamando o amigo, chamando um participante. Vamos curtir bastante essa live, porque é um tema de referência, de importância nacional e internacional. Nosso convidado já chegou, o senhor Adir já está presente. Vamos dar um positivo aí, seu Adir, se posso já lhe chamar. Vamos lá, pessoal, vamos curtir, vamos convidar os amigos. Rafa já está entrando. Vamos lá. Entre Laces e nós já está com a gente também. A Alessandra faz parte da equipe, faz parte do grupo. A Camila. Boa noite, senhora Adir. Boa noite. Seja muito bem-vindo. Você está comendo a essa hora? Brincadeira. E, olha, gente, isso é trabalhador, né? Quantas lives o senhor tem hoje, Sadir? Isso é a quarta hoje. Ah, é a quarta, mas tem mais uma, né? Pelo menos. Tem mais uma ainda. Tem mais uma ainda. A gente disputou no palitinho aí esse horário com Vossa Senhoria, né? Eu ganhei por um mês de convite. Você é porque você é especial. Ah, obrigada. Então vamos lá. Rapidinho eu vou me apresentar aqui enquanto o senhor consegue engolir aí o lanchinho. Alguns já me conhecem, outros não. Eu sou a Valtiele Coutinho, advogada, militante na área trabalhista. Sou técnica de segurança do trabalho também por graduação, mas não exerço a função. E conheço o seu Adir desde que nasci, ou seja, ele me conhece, né? Porque somos da mesma cidade de Cerro Azul, aqui na região metropolitana do Paraná, no Curitiba. E o senhor Adir, ele é referência aí nacional na questão da segurança e saúde do trabalho. Ele já trabalhou por muitos anos frente à segurança e saúde do trabalho.
Ele preside o Sindicato dos Técnicos de Segurança do Trabalho aqui do Paraná, já tem mais de 3 décadas, luta incansavelmente com os pedidos de alguns contra as objeções de outros, nem sempre é ouvido, mas sempre que possível é presente, né? E aceitou com muito carinho o nosso convite aqui do perfil do Legal ao Trivial para fazer essa live com a gente, falar um pouquinho do movimento Abril Verde, que, apesar de ser um movimento nacional e internacional, essa pessoa que está aqui com a gente foi quem encabeçou esse movimento aqui no país e vem trazendo a propagação desse movimento para outros estados. Tá? Logo, logo ele vai falar aqui para a gente. E é uma pessoa que tem vínculo com a Fundacentro há muitos anos também, né? Então é referência na área de segurança e saúde do trabalho. Tá? Seja muito bem-vindo, seu Adir. Todos que estão na live aqui com a gente, já estou vendo alguns nominhos conhecidos. Para mim não está muito boa a visão aqui, eu não vou conseguir ler o nome de todos, mas é de muito, muito coração que eu agradeço a presença de todos. E vou ficar muito feliz se vocês tocharem o dedinho aí nesse coração e segurarem para curtir a live e mostrar aqui para o Instagram que ela é muito imprescindível, tá? Então, venham com a gente, vamos participar dessa live aqui. 1 hora passa rapidinho, tá? Eu não vou conseguir ficar mais tempo porque o nosso convidado tem outro compromisso, mas vamos sugar o que ele puder nos dar de informações aí na área da segurança e saúde do trabalho, tá bom? Seu Adir, com o senhor a palavra. Boa noite a todos. Muito grato a todos que estão aí. Numa quarta-feira, podia estar vendo outra coisa, vendo Netflix, né? E tá aqui junto com a gente. Então, de coração, a gente agradece. Hoje, que é o dia 28 de abril, que é o Dia Mundial em Memória das Vítimas de Acidente do Trabalho. Mas eu não posso deixar de falar da Valtieri. Essa menina aí, essa doutora, é filha de um amigo meu de infância. O pai dela foi meu companheiro para ir para o Rio, para sair de caminhão. Ele, com 16, 17 anos, já dirigia um caminhão do pai dele. Então, E um dia minha sobrinha ali me liga, diz, olha, tem uma advogada aí que também está fazendo o curso de técnico de segurança, ela é daqui de Serra Azul, e ela terminou o curso de técnico de segurança e precisa fazer o estágio de técnico de segurança. Digo, mas quem é ela? É filha do Valtinho. Digo, meu Deus do céu. Digo, então, daí demos um jeito e estamos aqui junto aqui. Eu tô fazendo Desde questão 2011, né? 2011, eu não sei data, mas eu não estou marcando mais para não me assustar. Então eu tô falando isso porque eu vou passar para o pessoal do Cerro, os amigos antigos, os amigos mais velhos de Cerro Azul, para que todo mundo possa, os amigos mais da antiga lá, consigam ver e vão se emocionar de ver a filha do Valtinho aqui, né? Então com mais emoção, né, a gente falar, né? E hoje juridicamente ela que nos dá apoio no Sindicato dos Técnicos, e eu tenho muito a agradecer a doutora Valtieri, né, pela parceria que a gente tem, né? E isso é muito gratificante, né? E claro, tem um outro sabor porque nossas famílias se conhecem há muitos e muitos anos na nossa pequenina Cerro Azul, que é uma cidadezinha do Vale do Ribeira aqui, que dá 80 e poucos quilômetros, 90 quilômetros de Curitiba. E eu sempre falo que é uma das cidades, regiões mais pobres do Paraná e São Paulo. 2 estados dos mais ricos do Brasil são a região que tem um dos menores IDH do Brasil, né? Eu brinco que é o nosso Vale do Jequitinhonha, né? Mas a gente tem um carinho enorme, mesmo assim, pelo povo maravilhoso que tem na nossa cidade. Se tiver então, alguma pergunta aí. Eu tenho. Por que
porque dia 28 de abril foi escolhido como data referência para marcar, né, o Dia Internacional em Memória das Vítimas dos Acidentes e das Doenças Relacionadas ao Trabalho. Foi um acidente que ocorreu nos Estados Unidos, eu nem lembro agora, 69, 79, e morreu lá 68 trabalhadores, mas o que eu já li, né, sobre isso daí, não foi só o número de trabalhadores, é que esses trabalhadores foram soterrados. Soterrados e não foram encontrados, não foram buscar nos Estados Unidos. E o movimento sindical do Canadá é que foi para a rua, que foi protestar contra esse movimento, e a Organização Internacional do Trabalho, que surgiu em 1919, estabeleceu como lei daí o dia 28 de abril como Dia Mundial em Memória das Vítimas do Acidente de Trabalho, em homenagem a esses trabalhadores. E eu faço uma ressalva aqui, né? O nosso povo brasileiro é muito bonzinho, porque o acidente da Vale, do Rio Doce, eu não gosto de falar porque eu li um artigo de um jornalista falando, não fique falando Brumadinho, que a cidade é que fica estigmatizada. E a cidade não causou nada. Quem causou o acidente foi a Vale do Rio Doce, né, que morreu 270 trabalhadores soterrados. Inclusive, porque você tenha conhecimento, né? Hã? Que você tenha conhecimento. Esse número, oficialmente, ele não foi confirmado, porque nós não temos necessariamente um levantamento, né? Podem haver mais vítimas, né? 260 lá que foi corpos que foram encontrados, parece que tem mais 10 ou 11 que não foram encontrados. Então, mas assim mesmo, um número a mais ou menos, é um absurdo, né? Que eu acredito que, com tanta tecnologia, eu trabalhei em construção de 2 barragens. Então, eu não sou especialista, mas eu sei que existem sensores, que existe um monte de tecnologia hoje, muito mais ainda, para evitar que um acidente desse tivesse acontecido. Morreu médico, morreu médica, morreu 2 técnicos de segurança do trabalho, morreu engenheiros, né? Trabalhadores, trabalhadora que estava grávida. Então, se nós que estamos sentindo essa dor da perda agora, né? Estou me cuidando aqui para não me emocionar. Ficamos imaginando como é o clima dessa cidade, né? Pois é. E hoje em dia é o Brasil, não é só Brumadinho, né? É verdade. Mas os acidentes do trabalho, uma coisa que eu gosto de repetir, porque acho que é preciso, porque a gente acaba, é tanta tragédia, né? E o acidente do trabalho é uma delas, e a gente acaba naturalizando, achando isso normal morrer no trabalho. E o trabalho não foi feito para isso. O trabalho foi feito para dar dignidade. Uma vez eu vi um advogado escrever: o salário tem um efeito famélico. Eu não sabia o que era, fui no dicionário para ver. Que é para matar a fome da família, né? É esse, né? Então não é só ir para fazer seus sonhos, nem que seja 20 vezes na Casa Bahia, mas você comprar um bem que você quer para a tua família, né? Então, o salário é muito mais do que o vil metal, do que o valor venal daquele valor que você recebe para um trabalho. Junto com o trabalho tem sonhos, né? Sonho de um cidadão, de uma cidadã. E a gente daí partiu para essa indignação. E dia 28 de abril, aqui em Curitiba, eu tenho repetido isso na live, eu ia para a rua, ia conversar com outros dirigentes sindicais para a gente fazer alguma coisa no dia 28 de abril. No sindicato comercial do Sérgio Bútica, dos metalúrgicos, da alimentação, dos petroleiros. E o pessoal dizia: Adir, a ideia é maravilhosa, a gente fazer um ato público no dia 28 de abril, só que nós já temos uma programação do dia 1º de maio, que é agora sábado, por exemplo, aí, né? Então os sindicatos já tinham outras atividades.
Daí eu digo, não, temos que dar um jeito, não pode ficar assim, então vamos nós para a rua. Daí eu convidei o Paulo Serrano, o Eliseu e o Paulo, companheiro que já faleceu, já nos deixou. E fomos nós quatro para a rua, para Boca Maldita, quem é de Curitiba sabe o que é, né? Que é o nosso, é o palco de manifestações de Curitiba e do Paraná, é, O é na canto Rua de 15. fofoca dos meninos. Hum? O canto de fofoca dos meninos. Não, não é só isso. A Boca Maldita é um café, o Café Avenida. Anfrido Siqueira, eu tenho o privilégio de ter conhecido ele, que criou a Boca Maldita, porque era Boca Maldita porque não podia falar de política naquela época, então era a boca miúda, na verdade. Era na Uhum. época da ditadura, né, que foi criado. Claro, se falava também, né, Curitiba, há 20, 30 anos atrás, tinha 500, 600 mil habitantes. Hoje tem quase 2 milhões. Então, naquele tempo se conhecia quando tinha um caso, né, extraconjugal de uma pessoa X, era ali que e as pessoas se conheciam, né? E eu morei nas pensões ali por perto, eu conheci bem esse movimento ali da Boca Maldita. Mas é o lugar de tomar cafezinho no sábado, onde os políticos que ainda têm coragem de enfrentar trabalhador vai tomar café lá, né? Então no sábado tem uma cultura aqui em Curitiba de ir lá na Boca Maldita lá. Mas a Boca Maldita Uhum. não é a pauta. Oi. E nós, e nós indignados, né? Fomos para a rua desde 2005, 2007, 2008, no dia 28 de abril. 2009, já tinha nascido a UGT, a nossa central sindical, que é a União Geral dos Trabalhadores, que hoje em dia é uma das maiores centrais do Paraná, com o maior número de sindicatos filiados. Com a UGT de Santa Catarina, conseguimos um ônibus e veio 2 ônibus de técnico de segurança do curso do Senai, lá de Chapecó, e nós fomos em 100 e poucas pessoas para a rua, e mais 40, 50 técnicos daqui de Curitiba, nós fomos para a rua. E é só a rua que chama a atenção da sociedade. Não adianta a gente achar, escrever no Facebook, no WhatsApp, no Instagram, no LinkedIn, né, pedindo valorização, não adianta nada. A rua é o palco onde o político respeita e tem medo e obedece e respeita muito. Então, por isso que eu sempre sonhei isso, e sonho até, para mim não esquecer de falar, que no dia 28 de abril, ou no dia 27 de novembro, que é o dia do técnico de segurança, que a gente vá para a rua um dia. Eu estou falando há alguns anos essa ideia, né, para que eu quero ainda estar vivo para ver isso. Nós Uhum. vamos para a rua no mesmo dia, lá na Rua da Praia, em Porto Alegre, no Lago da Carioca, no Rio de Janeiro, na Praça Ramos, em São Paulo, na Praça da República, lá em Belém, em todos esses lugares emblemáticos das capitais brasileiras e das grandes cidades do Brasil, a gente fazer um grande movimento, na mesma hora, no mesmo dia, e postar nas redes sociais, mostrando para o Brasil, porque não podemos achar natural que 15 mil pessoas fiquem sequelados, como diz tecnicamente, né? Que para mim eu falo inválidos. Todo ano, 15 mil pessoas ficam inválidas. Então, isso daí custa para a Previdência Social, que vai pagar benefício para dependente, custa para o SUS, para o Sistema Único de Saúde, e custa a dor que se segue e as mazelas que se segue numa família que tem alguém que sofreu um acidente do trabalho. A doutora Valtieri tem conhecido hoje em dia de perto isso, né? Agora com a pandemia, muito pior ainda, um trabalhador que Muito se pior. acidenta, aí para receber o benefício, normalmente é 3 meses que ele leva. Os primeiros 15 dias a empresa paga, depois ele entra com a ação na Previdência, leva 3 meses. Agora está levando 6 meses, 8 meses, está levando 1 ano e não consegue receber, e o cara está lá doente em casa, às vezes precisa de carro, precisa de dinheiro para aplicativo. Então, é terrível, né? É terrível o acidente do trabalho. Não é só lá aquele fato lá da pessoa sofrer uma lesão.
ele tem uma correlação de problemas que surgem depois do acidente, e é só aquele trabalhador que sofreu o acidente é que conhece de perto essa dor aí, que não é só a dor física, né? Exatamente. Aproveitando aqui o gancho da Alessandra, do perfil Entrelaças e Nós, ela está dizendo aqui falta treinamento adequado para essas empresas. E uma coisa que me chama muito a atenção, além disso, é a falta da ligação do operador de SST, tá? Do operador de segurança do trabalho, com a legislação. Infelizmente, eu posso falar isso porque eu atendo desde técnico, engenheiro, colega, professor, colegas da área do direito que não dominam as NRs ou alguns outros normativos, eles esquecem que essa incidência também traz um aumento tributário para a empresa. Então, a maioria dos empregadores, eles preferem colocar o cidadão como um cidadão e não um cidadão como um trabalhador, quando ele se acidenta ou quando ele adquire uma doença relacionada ao trabalho, né? Ele prefere jogar o problema para o INSS. E daí, como a gente não tem ações regressivas suficientes, os empregadores optam por não aplicar a prevenção e a correção e ficam com a punição, né? E aí nós temos colegas que, infelizmente, acabam por colocar nos seus programas e no preenchimento do e-social. Até tem uma perguntinha aqui que eu vou te colocar já. Vou aproveitar, porque daí você já me coloca ela, tá? A resposta aqui. O Bruno colocou qual o impacto do PGR e e-social na segurança do trabalho. Então, eu só vou dar um gancho aqui, aí o senhor já complementa aí. Por que isso é importante? Preencher papel não é suficiente, né? Minimizar a profissão não é suficiente, né? A falta de treinamento hoje não é somente do trabalhador que precisa desse treinamento. Quem vai ministrar o treinamento também tem que estar assíduo nos estudos, assíduo na qualificação, capacitado. Por quê? Porque ele tem que transmitir de forma persuasiva para o trabalhador o conhecimento para poder cobrar. Simplesmente chegar e falar não vai resolver. E esse é o problema que a gente está tendo. Então, eu vou te fazer duas perguntas. Essa do Bruno, tá? Qual o impacto do PGR e do e-social na segurança do trabalho? E se o movimento Abril Verde possui condições de interferir nessa nova normativa, né? Que a partir de agosto vai entrar aí o novo programa. O Bruno, não é o Bruno Bilbao, não, né? Não, é o Bruno Vieira. Não. Então, esse eu acho que pessoalmente eu não conheço. Eu tenho um pensamento mais ou menos parecido com a doutora tem aí. Não é mudando o nome a nomenclatura da segurança, da parte legal de segurança do trabalho, que nós vamos melhorar a segurança do trabalho. Isso não muda nada. Tem aí agora a gente dando curso de especialista em GRO e PGR. Não muda nada se não falar com o trabalhador. Falar em gestão numa grande empresa, e uma grande empresa hoje em dia é 0,001% das empresas no Brasil que tem SESM, que tem 2, 3, 4 técnicos. Isso aí é muito pouco, muito pequeno. O SESM está em 1,8% das empresas no Brasil, o SESM. E na grande maioria está na empresa que tem 102, 120, 140, 200 trabalhadores. É onde está o SESM. Nós estamos na minoria das empresas. Então, não é mudando, é mudar a cultura. É isso que nós fazemos. O movimento Abril Verde não é um movimento legal, de papel. É um movimento de cultura de base, de melhorar a cultura de segurança e saúde no trabalho. Então, não é um negócio legal de interferir. Vai interferir se nós sair para a rua e dizer, não, nós não queremos essa norma aí. Apesar que com esse governo é complicado, e depois das 6 eu posso falar. Eu não estou trabalhando porque sou servidor da Fundacentro. E
a, a, a gente tem que olhar que esse governo é diferente. Então, na comissão tripartite paritária permanente, está lá para debate, e uma comissão tripartite, quando ela se propõe a debater alguma coisa, tem gente que não, lá vai votado. Não, não é uma comissão tripartite, o objetivo e o conceito dela é discutir e decidir em consenso. Esse é o conceito da Organização Internacional do Trabalho, discutir, debater e decidir em consenso. Quando não houver um consenso, daí o Estado, o governo arbitra, mas é mais difícil. Mas pode acontecer. E a gente acredita que aconteça essas mudanças em segurança e saúde do trabalho. É claro que o movimento popular já existe um grupo de 200 entidades aí para que combata alguma arbitrariedade que surja lá nessas mudanças das normas aí. Mas eu dou um exemplo dessa mudança de PGR e GRO. De uns 4, 5 anos para cá, a gente viu muito as autoescolas. Todas viraram CFC, né? Centro de Formação de Condutores. Tem um amigo que mudou também até. Quando ele sai sexta-feira e chega às 3h30 da manhã em casa, ele fala, a mulher pergunta, onde você estava? Ele estava na NZL. Centro Noturno de Lazer. Entendeu? Mudou de nome, então não vai mudar nada, né? O Centro Noturno de Lazer não vai mudar nada. Ele está igualzinho. Deve estar fechado agora com a pandemia, né? Mas não muda nada. É só um exemplo que eu queria dar. E as outras escolas não mudaram nada, continuaram do mesmo jeito, a mesma coisa, né? Não mudou nada. Então, o que tem que mudar é a cultura na cabeça das pessoas, né? Então, é isso que a gente quer fazer com o movimento Abril Verde. Claro que ele facilita porque nós vimos empresas fazendo aqui em Curitiba, até é bom citar, aqui a Beauty Color aqui em Curitiba fez evento o mês inteiro, fez um almoço temático, um almoço, o restaurante foi todo decorado de verde, a direção da empresa pediu que os trabalhadores naquele dia fossem com uma blusa verde, um boné verde, uma camisa verde, uma calça verde, né? Então isso foi muito bonito. Então a gente vai ressaltando isso, fazendo com que as pessoas lembrem, né, que o movimento Abril Verde é para a gente cuidar do mundo do trabalho, né? Lá em Londrina, um amigo lá, o Marcelo Ferreira também, na sexta-feira vai fazer um almoço temático na empresa. Londrina, vários locais de Londrina, lá no Lago Igapó, Viaduto, acho que na 10 de março, estão iluminados de verde. A Concha Acústica, que eu conheço bem lá em Londrina, está iluminado de verde, né? Então, isso é uma ação. Como tem ação de gente no Maranhão, como tem ação de gente em Belém, em Manaus, né, no Rio de Janeiro, em Brasília. Em Brasília, no Instagram do Sindicato dos Técnicos de Segurança do Trabalho de Brasília, tem lá dezenas e dezenas de técnicos de segurança falando de segurança do trabalho, botando a cara, né? Porque não é fácil, né? Vim aqui, eu estou aprendendo a lidar com esse negócio aqui. As primeiras vezes era meio ruim, me sentia meio idiota falando sozinho aqui com o celular, né? Vamos pensar que... Então é meio esquisito. Quando tem outra pessoa até ajuda um pouquinho, mas sozinho às vezes é meio complicado. A gente se sente meio com a minha idade aí, né? Então fica complicado. Então mudar uma cultura, e a gente não precisa estar atacando o patronal. Então o movimento Abril Verde facilita com que as empresas façam o evento. Hoje eu recebi um vídeo do Senai, do SESI, que é do Sistema dos Empresários, lá um rap falando de segurança do trabalho, maravilhoso, falando do movimento Abril Verde, não falando campanha, falando do movimento Abril Verde, lá de Alagoas. Então, a gente pode dizer que o movimento caminha sozinho agora, independente de nós, de pessoas, né? As pessoas gostam no Brasil de personalizar. Fulano, não sei o que, ciclano. Eu digo, esquece isso aí. Porque eu, pela lei natural da vida, daqui a um dia eu não estou aqui. Mas eu quero que o movimento Abril Verde
siga, porque vai ficar meus parentes, vai ficar meus netos, bisnetos, vai ficar por aí. E eu quero que eu tenha um mundo do trabalho melhor para outras gerações. É o mínimo que a gente pode tentar fazer, pelo menos sonhar, né? Pelo menos nós que estamos defendendo essa bandeira, né? Eu não sei se o senhor percebeu, mas eu sei que o senhor está vestido com a sua camiseta. E eu, geralmente, quando eu tenho algum evento no mês de abril, eu costumo, quando está ligado a essa área, eu costumo usar a minha camiseta. Eu até me levantei aqui e sei que o senhor está com a sua também. A dele é um pouquinho diferente da minha, né? Mas eu tento me apresentar com essa camiseta ou de verde e branco, que são as cores, né? Propícias aí da categoria. E hoje, coincidentemente, eu tive que fazer uma diligência na rua e eu estou desde as 7h30 da manhã no escritório, né? E até brinquei com o seu Adir mais cedo e quando eu me deparei com algumas pessoas me olhando, assim, estranhamente, no meio da Marechal Deodoro, centro de Curitiba, eu olhei e falei, nossa, e eu comecei a me tatear, assim, meio que me observar, falei, nossa. Aí eu adentrei no correio, uma senhora me perguntou, moça, por que a senhora tá com essa camiseta? Aí eu comentei com ela, né? Eu falei, olha, isso e tal, expliquei. Ela falou assim, onde que eu consigo uma camiseta dessa? Eu falei, olha, a senhora entra em contato com o sindicato que eles têm para vender e tal, temos canecas, temos, enfim, broches, todos os adereços. Aí eu perguntei para ela por que chamou a atenção. Ela falou, eu passei no Jardim Botânico um ano desses aí e vi alguma coisa que estava todo iluminado de verde. Aí no outro mês estava com não sei que outra cor. Então, nós temos, de certa forma, chegado à razão de algumas pessoas, simples ou com conhecimentos técnicos, não importa. Porém, eu acredito que não estamos chegando com o conceito correto. Porque, veja, uma pessoa que eu não conheço gostou da minha camiseta hoje, comentou que viu a cor verde no Jardim Botânico, que é referência dos parques aqui, cartão postal de Curitiba, mas ela não sabia o motivo, né? Então, eu acho assim, se cada um de nós que está aqui na live hoje, ou vai ouvir depois, puder contribuir, fazer uma postagem. Rede social não é só para fofoca, não é só para criticar e não fazer. Faça o que eu falo e não faça o que eu faço, né? Propaguem o movimento. Ele não é uma campanha. Se fosse campanha, nós estávamos igual a campanha de vacinação. É um movimento. Aderir ao movimento quer dizer que você vai ter condições de continuar o que foi começado há alguns anos, não parar e melhorar a contribuição para a vida e saúde do trabalhador. Todos nós fomos ou seremos empregados, né? Os nossos tributos é quem paga essa lesão. Então, faça adesão a esse movimento. Nos procure aqui na rede social, curta, compartilhe, passe a seguir o Do Legal ao Trivial, que o seu Adir até já encontrou um amigo nosso em comum aqui, que foi quem fez um drink em homenagem a Rui Barbosa, o Dr. Rui Barbosa. E por que você está falando isso, Tia Val? Está fugindo da pauta? Eu não estou fugindo da pauta. Esse grupo foi criado para disseminar conhecimento e experiências que nós temos no nosso dia a dia. E vou dizer para vocês, gente, do grupinho nosso aqui, umas 3 ou 4 pessoas têm um pouquinho mais de conhecimento na área de segurança e saúde do trabalho, umas 3 ou 4 têm conhecimento em LGPD, umas 3 ou 4 têm conhecimento em compliance. E esse grupinho que está se reunindo e, graças a Deus, dando muito certo, vai trazer muito conhecimento para vocês. A nossa intenção não é ensinar, a nossa intenção não é trazer material certo, exato, é trazer conhecimento, tá? E aproveitando essa questão do conhecimento e tudo mais, eu não sei se vocês sabem, hoje, eu não sei se o senhor sabe, mas é dia da sogra e dia da educação. Coincidentemente, eu estava
trocando câmeras craniosas, que todo mundo sabe que a tia Val é louca, tem umas ideias assim, bem fora da casinha. Mas eu fiquei pensando, se você quer tua sogra perto, ok, mas alguns querem a sogra longe. Por que não aproveita e não faz o movimento do Abril Verde com a sogra? Bota a sogra fazer propaganda do Abril Verde, né? Aproveita que a educação tá aí, com certeza ela é mais velha que você. Aproveita, bota a sogra fazer a propaganda do Abril Verde pra gente também, né? O Abril Verde não é divulgado nas escolas. Até hoje, eu não vi nenhuma escola ministrar ou trazer o conhecimento desse movimento para a aula, para um movimento que a gente possa ensinar para as crianças. A maioria das pessoas que me acompanham sabe, o meu filho tem 5 anos, vai fazer 6 anos. Ele ama assistir as lives que eu faço vinculadas à segurança e saúde do trabalho. Ele é um prevencionista mirim. Então, se nós pudéssemos colocar essas condições educacionais, essas questões multidisciplinares, eu acredito que tudo seria melhor. Mas parece que a parte de governo não quer que a gente estude, não quer que a gente aprenda, né? Adianta o TRT9 aqui, TRT2, TRT15, enfim, os tribunais regionais do trabalho do país aderirem, fazerem campanha, colocar na folha de chamada do site Abril Verde e não fazer campanha nas empresas? Eu não vejo essa interferência, né? Então, eu acredito que se nós fizermos essa propagação, cada um de nós fizer uma postagem hoje e pedir para que essa pessoa continue essa postagem, eu acredito que a gente vai alcançar um número bom de conhecedores, admiradores e compartilhadores do movimento, que é tão importante no momento especial agora que a gente está vivendo da pandemia. Né? Desculpa, a live não é minha e eu coloquei o carro na frente dos bois e atrapalhei o convidado. Por favor, seu Adir. Não. É bom que assim a gente vai clareando e vai falando de outros temas, porque não tem que ficar preso a tema nenhum. Isso aí é muito chato quando tem só um tema para falar, né? Eu não consigo assistir alguma live aí que fica só falando de um PPP, esses PPP da vida aí, essas coisas muito técnicas. Não, eu não consigo. E eu assisto live de muita gente, mas que saia da caixinha. Segurança e saúde no trabalho não é só norma. Se fosse só norma, a gente o empresário pegava alguém que decorasse as normas, olha, você vai ganhar X para você fazer cumprir norma. Não. Porque segurança e saúde no trabalho, você falou a palavra-chave aqui. Passa por educação. Não é um papelzinho do PGR e a ordem de serviço que vai evitar o acidente. Isso é um aspecto legal lá para a empresa. O que vai fazer segurança e saúde no trabalho de verdade é o chão de fábrica. Exato. É aquele técnico que sai da salinha lá, larga do computador e vai conversar com o trabalhador lá no chão de fábrica, na obra, no andaime, que vai conversar com ele, mostrar para ele a importância que é, como é que usa o cinto, quais os riscos do elevador, qual é os riscos de retirar um escoramento de uma concretagem, qual é o risco de uma concretagem, né? Então, é esse dia a dia ali de quem conhece, né? Que está com o trabalhador, é assim que faz prevenção. Aquela parte legal tem que fazer lá, né? Tem que fazer Sim. o PPP, tem que fazer todo. Mas prevenção mesmo você faz falando com o trabalhador, senão não existe prevenção, né? E passa por educação. E até, às vezes agora esses tempos até fiquei meio triste vendo o pessoal. E gente que faz live, que está aí comunicando e fala com dezenas de técnicos de segurança, fazendo uma fala e falando mal de Paulo Freire. Me deu uma tristeza de ver. E a gente não pode interferir lá, né? Né? Então é um pecado, né?
só porque ele viu falar na internet lá do oprimido, então já acha que é coisa de esquerda, né? Paulo Freire foi quem tem o maior conhecimento sobre educação de adultos. O que nós fazemos em segurança do trabalho? Nós educamos adultos. Então, todo profissional de segurança, ou até profissional do direito, que vai educar adultos, é importante ler e conhecer sobre Paulo Freire. Que ele não estudou em Harvard, como dizem. Ele é estudado do mundo inteiro. Eu tive a oportunidade de estar lá fora, né? E é um dos brasileiros que você vê na livraria livro dele, que você vê nas universidades, qualquer universidade que você for, você vai ver lá um quadro, alguma coisa falando de Paulo Freire, que dá um baita de um orgulho de ser brasileiro. Então, nós precisamos agora desdizer essas bobagens, né? Porque segurança e saúde no trabalho passa essencialmente por educação. E é por isso que, antes da pandemia aí, há muitos anos eu vou nas escolas de formação de técnico de segurança. Em Londrina, lá no Polivalente, no JK lá em Maringá, no Paulo Leminski aqui em Curitiba, aqui no Tarumã, que a gente tem um baita de orgulho, que tem vários técnicos de segurança formados lá, e quem criou foi nós que criamos, foi nós do Sindicato dos Técnicos que criamos o curso de técnico de ambiente primeiro, depois criamos o curso de técnico de segurança, gratuito ali, no Colégio Paulo Leminski, que a gente tem muito orgulho disso. Então eu geralmente vou até mais de uma vez por ano no Colégio Paulo Leminski, bater, não palestra, fazer um bate-papo lá, ouvir as perguntas dele, as angústias, né, de quem está fazendo o curso de técnico de segurança, né, que é uma atividade que não é para qualquer um, é diferente de outra profissão. E o cara faz o curso e vai lá e só porque tem um canudo, não é assim. Segurança do trabalho tem que gostar, tem que se dedicar, tem que aprender a engolir sapo, de atravessado, de lado, de direito, de frente, de costa, né? Tem que aprender a ouvir, entender os interesses do trabalhador e entender os interesses do capital, que é o lucro, né? Vai ver injustiças de perto e saber ter limites de tomar atitude sim ou não, né? E às vezes quando a gente não aceita, a gente vai tomar atitude, pode até sofrer consequências, né? Como eu já fiquei afastado da Fundacentro por 5 anos, de 1988 a 92, quase final de 92, afastado por denunciar a morte de trabalhadores da construção civil lá em Londrina, onde morria 40, 50 trabalhadores na construção civil em Londrina, e achavam normal. Daí eu dei uma entrevista, uma página inteira na Folha de Londrina, daí virou um chapéu velho. Daí os empresários pagaram meia página para dar um cacete em mim. No outro dia, a seccional da OAB Londrina saiu em minha defesa, né? Então mas eu passaria por isso, fiquei sem salários, sofri argúrias nessa época aí, mas faria de novo. Faria a mesma coisa, falaria a mesma coisa. Que eu acho que valeu a pena. Segurança e saúde no trabalho. Eu estava agora numa live, pessoal lá da Rádio Brasil Sul de Londrina, pessoal do Sindicato dos Trabalhadores da Construção Civil, falando que ano passado ocorreu 3 acidentes graves, fatais em Londrina somente. Então valeu a pena, né? O mundo do trabalho, a nova NR18, que nós reformamos ela em 95, que foi republicada daí no dia 4 de julho de 95, a nova NR18, né, que foi debatido com a sociedade, ela ficou maravilhosa. Qualquer coisa você me corta aí, senão eu não paro. Então foi algo assim maravilhoso, né? É uma norma elogiada pela Organização Internacional do Trabalho, reconhecida como uma das melhores do mundo. Então, e mudou. Mas não mudou só a norma, mudou a cultura dos trabalhadores, mudou a cultura dos dirigentes sindicais de trabalhadores, mudou a cultura dos empresários da construção civil. Eu sempre digo que o empresário da construção civil, no passado, era aquele empresário, geralmente ele tinha uma madeireira e ganhava muito dinheiro.
e daí não tinha onde investir, porque a inflação era alta, ele não era louco de se meter no sistema financeiro e perder. Então ele montava uma empresa de construção civil. Construía um prédio, dois prédios, mas ele não tinha uma história da empresa. Então fazia um esqueminha, fazia aquela empresa ir para falência, né? E acabou. Agora não. A empresa de construção civil, ela tem uma história, né? Uma história no meio empresarial. E ela não quer queimar o filme, não quer que a sua empresa seja vista, má vista, né? Pelos seus concorrentes. Então, mudou. O Brasil não tem inflação, o Brasil tem uma economia mais estável nesses últimos anos, pós-ditadura, aí, né, a partir de 86, 87, 88. Então, mudou. No passado era muito diferente, né? Então, mudou a cultura dos trabalhadores da construção civil, né? O mestre de obra, às vezes, era aquele cara que conhecia de tudo da construção civil, ele sabia até ler um desenho, fazer projeção de uma escada, né, slamp de concreto, e às vezes era analfabeto. Agora tem mestre de obra que é formado em edificações da escola técnica. Então, o mundo mudou muito, né? Então, é possível a gente mudar também a cultura de segurança e saúde do trabalho. Que a vida seja valorizada. Como diz Valério Wagner, é um trabalho de formiguinha, mas não podemos desistir, né? Num comentário anterior ali, a Luciana ponderou, né, de certa forma, que essa questão do movimento Abril Verde, ela pode interferir, ela interfere, ou como que ela pode interferir na segurança e saúde do trabalho? Vocês que fazem essa propagação desse movimento, o senhor que iniciou esse movimento aqui no país, tem como posicionar para a gente um índice, um percentil, algo do gênero que tenha dado resultado do movimento Abril Verde na redução ou redução, enfim, qualquer coisa no sentido em relação aos acidentes, às doenças do trabalho, algum setor, algum estado, porque nós temos aí os sites de pesquisas, né? E eles dão para a gente índices alarmantes, né? Nos últimos 10 anos, não houve um estacionamento dos acidentes. Pelo contrário, eles aumentaram, na maioria, em relação às mulheres, né? Mas, por algum lado, a gente tem que observar que não foi porque a mulher está dominando o mercado, mas sim porque a maioria das funções desempenhadas pelo homem, mesmo na questão da diferença de biotipo físico, acabam sendo desenvolvidas por mulheres. Nós temos aí muitas mulheres trabalhando em pedreira, coisa que até alguns anos atrás nem se existia noção de que ia acontecer, né? Então, o senhor acha que o movimento Abril Verde, ele propaga em qual sentido? Em reduzir, em estacionar o acidente, a doença? Essa pergunta é maravilhosa. Porque é uma angústia minha também. E claro que com 5, 6 anos aí de movimento é muito pouco tempo para a gente saber se diminuiu o número de acidentes de trabalho. E é uma agonia que eu tenho, que até é Bruna, né? É a Bruna? Não. É a Luciana. Luciana. Essa aí, Luciana, responder diretamente para ela, porque é uma angústia que eu tenho, porque não existe pesquisa no Brasil. Nós precisávamos muito mais do mundo acadêmico, do pessoal que está fazendo pós na universidade, na Federal, na PUC, em todas, na Curitiba, fazemos pesquisa e trabalho nessa área de segurança e saúde do trabalho. Tem muito pouco trabalho. O mundo acadêmico nosso, quando a primeira vez que a gente vai pesquisar, tem que pegar trabalhos de fora. A primeira vez que eu fui ler um livro de segurança do trabalho para se aprofundar, foi um livro espanhol feito no México, né, por causa da proximidade com os Estados Unidos, eles tinham mais material naquela época. Então, o mundo acadêmico não pesquisa, não tem muito trabalho nessa área. E nessa área é uma crítica, eu acho que
é uma bandeira que eu quero levantar e já levantei esse ano do movimento Abril Verde, é sobre os dados estatísticos. É um absurdo. Só tem a Smart Lab, que é uma plataforma aí, que a gente também foi uma briga danada junto com o Ministério Público do Trabalho, teve junto o pessoal lá da Fiocruz, no Rio de Janeiro, nós tivemos em várias reuniões lá, e foi criado, e o sonho também era criar um acidentódromo. Tem o impostódromo, tem não sei o que lá. Então, a gente queria criar, meu sonho era, foi uma briga minha lá, de criar um acidentódromo, né? Para mostrar quantas pessoas se acidentam. Então tem alguma coisa lá, mas esse site está muito, muito ruim ainda, porque ele não tem uma ligação direta. Eu sempre falo, a Previdência, Saúde e Trabalho, quando existia o Ministério do Trabalho, esses 3 ministérios não se falam. Né? Não. A gente não sabe quantos acidentes do trabalho aconteceu do ano passado, só a partir de agosto do ano que vem que a Previdência vai divulgar. E se você quiser saber detalhes desse acidente a partir de agosto, o site da Previdência é tão xarope, é tão difícil de lidar, que você tem que começar a fazer um curso de TI desde já. Para você conseguir mexer no site. Né? A única pessoa que eu conheço que mexe nesse site também é o Paulo Roberto de Albuquerque, que é a pessoa que criou o NETEP e o FAP. Que vai... Pois é, mais então, mais um exemplo, as pessoas não sabem fazer a contestação e muito menos o procedimento de contestação do FAP. Sem contar que é exatamente isso, além dessa regrinha, dessa fórmula de matemática aí que é difícil de aplicar, de entender, nós ainda temos a questão de que se analisa os últimos 2 anos. Então, quer dizer, o nosso momento pandêmico do ano passado vai entrar somente em referência da análise do FAP no ano que vem. Aí, esse ano que já mudou a portaria 20 de 2020 pela nota técnica 1427 de 2021, esse ano já vai diminuir as incidências de CAT por Covid. Então, quer dizer, em 2024, o ano de 2021 já vai entrar com redução de FAP. Né? Então, é uma conta muito louca. O governo não sabe o que quer, o empregador não sabe o que faz, o empregado fica à deriva, a Previdência lucra em cima, nós pagamos impostos e não temos contrapartida. Então, quer dizer, é uma questão de política? Não vamos discutir aqui quem é o melhor ou deixa de ser, né? Mas acho que nós temos 2 coisas aqui rapidinho, antes que nosso tempo se escoe. O Bruno, ele é de São Paulo, ele trabalha na Ambev de São Paulo e está dizendo aqui que fez a Semana de Segurança em comemoração ao Abril Verde. Então, parabéns, Bruno, pela sua iniciativa, tá? É de grande valia, mas tenta propagar pelo menos uma vez por mês ou uma vez por semana um DDS aí com o pessoal para que esse movimento continue trazendo resultados bons, né? Uma coisa também que me chamou a atenção é a relação da segurança e saúde do trabalho com o home office. E aí eu já vou entrar na questão do comentário da Ana aqui. A questão de tirar de uma função e colocar em outra dentro do mesmo contexto. A falta de treinamento, a falta de orientação, a falta de cobrança, a falta de equipamento de proteção individual, equipamento de proteção coletivo. Então eu lhe pergunto, como que o Abril Verde, como que o movimento Abril Verde pode interferir nessas ações equivocadas, para não dizer fraudulentas, erradas, péssimas, né? Como que ele pode intervir? Como que nós podemos intervir com o movimento Abril Verde sobre essas incidências na questão de mídia? Porque o movimento Abril Verde é exatamente isso, é propagar conhecimento. Nós não temos nenhuma penalização, nós não temos nenhuma referência. Nós temos o nosso conhecimento e experiência para contribuir. O senhor acha que se eu fizer um post hoje sobre isso, um post amanhã sobre aquilo, um post depois de amanhã sobre isso de novo, isso vai interferir nessa questão do compliance, que hoje é a moda, né? A palavra compliance, que não deixa de ser uma gestão de ferramentas para melhorar
a questão ética, moral, a adaptação da questão normativa, mas o movimento Abril Verde deveria fazer parte desse compliance, deveria fazer parte também dessa propagação para poder reduzir essas notícias da mídia, que até foi citado aqui a questão do Carrefour aí nessa semana. Eu acho que a gente pode ajudar a divulgar, né? Claro, nós não temos estrutura, né? Se eu conseguir um patrocínio, por exemplo, né? Eu consegui do McDonald's, não sei se o pessoal conhece. Quantos minutinhos só aqui que eu vou pegar? Ninguém conhece não, o McDonald's. O que eles fizeram de segurança e saúde do trabalho? Eu tirei fotinho, né? Estão me ouvindo bem? Sim. Isso aqui que o McDonald's fez era para distribuir o ano passado, mas devido à pandemia. São dicas de segurança do trabalho, né? Com a nossa logo ali, com a QR Code ali, que vai para a página do Movimento Abril Verde. Uhum. Eu, como meio doentinho na área de segurança do trabalho, eu fiz um quadro disso aqui, né? Tira uma foto depois para mim, para eu passar para quem tiver interesse, seu Adir. Não, é só ir no McDonald's. Não, o McDonald's está fechado. Não, eles estão distribuindo até no drive-thru lá. Drive-thru? Então, daí o diretor da McDonald's e eu não divulguei muito porque eles distribuíram ali no drive-thru, no dobradinho, no pacotinho do lanche. E o diretor perguntou para mim: Adir, você tem ideia quantas pessoas vai receber? Isso foi em fevereiro do ano passado. A gente não tinha nem ideia o que a pandemia ia causar, né? Uhum. Eu falei, não tenho ideia. Ele falou, 3 milhões de pessoas vão receber isso. Digo, mas vão ver isso porque é aquele filme que vai na bandeja do lanche. Aí eu perguntei, digo, por mês? Eles, não, é 3 milhões em todo o Brasil por dia. Então, por isso que é importante a gente sair da casinha, o negócio de falar só da norma, só olhando para o nosso umbigo, falando, não que não seja importante os seminários fechados, que nem nós realizamos dezenas e dezenas, né? Todos esses anos aí. Claro que é bom, que é importante, mas quando a gente falar para um outro público, né? Na igreja, no grupo da célula lá da minha igreja, ou no boteco. No grupo da sogra. Também. Então, cada um, né, é importante falar de segurança e saúde no trabalho, porque é uma outra visão. Então, as estatísticas no Brasil é muito ruim. Para concluir isso daí, da importância que é para a gente conseguir dados. Porque como você vai fazer um trabalho de pesquisa, de prevenção, se você não tem um diagnóstico, né? Quando a gente vai no médico, o que o médico pergunta? Lá em Cerro Azul, né? O médico pergunta pro cara, o cara fala assim, ó, 3 anteontem eu fui lá no compadre, não sei o quê, e daí, é 1 hora para ele contar. Mas ele conta direitinho que tomou chuva, tudo, e que era uma minguante, e vai contar a doença para o trabalhador, para o médico. Mesma coisa, a gente tem que saber onde que está ocorrendo o acidente, que tipo de corrente, que tipo de acidente que é, qual a atividade econômica, qual é o horário. Se nós tivéssemos esses dados de pesquisa, seria uma maravilha, né? Exato. Mas não existe. E eu estava falando há pouco, estava dando uma entrevista para a TV Canção Nova, agora de tarde, daí o cara perguntou bem objetivamente por que não existe isso. Porque eu falei, na hora assim, me saiu e é o que eu penso de verdade. Porque no Brasil tem medo de falar do trabalho, do mundo do trabalho.
tem medo de falar dos acidentes do trabalho. Quando eu citei da dengue, da dengue, do acidente do trabalho, de um artigo que eu escrevi em 2005, que em 2005 morreu 45 pessoas de dengue e o governo investiu 1,8 bilhão de reais na campanha de prevenção e controle da dengue. Aí eu fiz uma fala um dia fazendo isso, o delegado do trabalho na época, o Geraldo Serativo, falou: Adilson, você tem que escrever isso, cara. Digo, no acidente do trabalho morreu 2.700, não tem campanha na televisão, nem no rádio, nem nada. Da campanha da dengue tinha cartaz nas unidades básicas de saúde, tinha folder, tinha campanha no rádio, na TV, em tudo. Mas no trabalho não, no trabalho tem medo. Qualquer lugar do Brasil, qualquer cidade que a gente foi, ligar o rádio no carro, a gente vai ouvir sobre os acidentes no trânsito. Mas a gente nunca vai escutar um acidente no trabalho. Morreu 3 trabalhadores. Tem medo de falar. O que eles falam, né, nessa parte de acidente de trabalho é a desgraça que aconteceu, né? Eles falam primeiro a desgraça para depois a desgraça que eu digo financeira. A empresa perdeu, desabou a obra, algo do gênero, né? Mas não comentam o que aconteceu com o trabalhador. Nós estamos aqui, seu Agir, com 1 hora de live, né? Eu sei que o senhor tem outro compromisso logo. Vou estender só mais alguns minutinhos aqui, agradecer alguns que entraram por último aqui, o Ari, então o prevencionista aí está sempre com a gente. Aproveitando a sua colocação de que nós não propagamos, aí nós voltamos para a questão da educação. Qual seria a melhor idade e onde deveria começar a propagação do movimento Abril Verde para prevenir os acidentes e as doenças relacionadas ao trabalho? Aí era bom a gente conversar com um grupo de pedagogos, né? Ou ler Piaget, Jean Piaget, né? Quando eu fui falar sobre acidentes no lar e dar palestra em escola, a gente foi ler sobre Piaget. A gente tem um grupo de trabalho na Fundacentro, um grupo de educadores, né, que existia. Uhum. Que o pessoal pensava que pedagogo é aquele cara que faz o papelzinho lá, tal hora, fulano, doutora Valtier até tanto, cafezinho da... Não é isso, né? Pedagogo é que vai fazer o PPP, que é o Projeto Político Pedagógico, para quem a gente vai falar e o que a gente vai falar, né, para as pessoas na questão de educação. Então, por isso que numa empresa tem uma coisa chamada endomarketing. Quer dizer, para dentro. Como você falar, como você fazer educação, o marketing para dentro da empresa, né? Uhum. A gente conhece as coisas populares, mas cientificamente é bom a gente conhecer sobre educação, sobre comunicação em segurança e saúde do trabalho, para poder falar de segurança e saúde do trabalho. Eu aprendi um pouco disso porque antes de criar o movimento Abril Verde, eu fui ler sobre marketing, sobre educação, até guerrilha de marketing existe. A gente conhece o popular, né? O popular que segundo Cora Coralina, a sabedoria é popular. O conhecimento a gente aprende no mundo acadêmico. Sabedoria a gente aprende com o povo, né? Então, numa empresa, né? Quando a gente quer espalhar alguma coisa, a gente chama o mais fofoqueiro da empresa e conta para ele e fala: pelo amor de Deus, não conte para ninguém. 15 minutos depois, a fábrica inteira está sabendo, né? Em Brasília tem um que é o chamado Rádio Corredor, né? E na construção civil, isso é da construção civil e na barragem. É o Rádio Peão, é na barragem e na construção civil, né? Então, geralmente, você tá uma história lá que vai ter um facão. Facão é quando vai demitir um monte de gente. Vai demitir 5. No final da tarde, já passou de 100. Ele vai aumentando. Ele aumenta, mas não inventa, né? É uma cultura. Então, isso é cultura popular, é conhecimento popular. Mas nós precisamos do conhecimento científico, né? Então, falar de segurança e saúde no trabalho, é importante ter esse conhecimento para ter o retorno, né? Para a gente saber o que resultado que está dando. Porque numa empresa, você já viu uma estatística aí de acidente do trabalho, que o profissional de segurança do trabalho fez
de 5 metalúrgica? Não. Não, nunca viu, nunca vai ver também. Não, cansei de pedir para 10 colegas aí, me dá o número de acidentes dados aí. Ninguém passa, tem um medo enorme de falar disso. Entende? Isso é cultural, que foi ensinado a ele, né? É que nem vem lá no Olerite. Seu salário é assunto seu. Uhum. E ele obedece, ele não fala para ninguém, nem para mulher. Não. Então, Conheço muitos assim. então é cultural, né? As pessoas ficam repetindo aquilo, né? Repetindo a vida toda aquilo ali, e depois é em casa, na família, e então nós precisamos muito mais de dados, muito mais de pesquisa, de dados, né? Então a gente poderia fazer muito mais, mas é difícil. Eu achei que quando surgiu a internet, quando tinha aquele site que você podia entrar mais de uma pessoa, o Cosmo entrou lá em São Paulo, mandou um link, eu consegui entrar daqui. O Paulo Serrano tinha mais 2 pessoas de São Paulo. Nós estávamos em 4 conversando, eu achei, digo, maravilha, a gente vai fazer um estrago nessa área de segurança do trabalho, vai unir a categoria, que nada, piorou. Né? Cada um agora se acha um Felipe Neto, todo mundo pensa que é o cara na internet. E não é, ele Só que não desligou ganha aqui. dinheiro, né? E não ensina É, nada. não, desligou o botãozinho aqui, pronto, eu continuo sendo a Dil, você continua sendo a doutora Valtieri, né? Não, Então, eu não sou a doutora Valtieri, eu só sou a doutora Valtieri quando eu estou dentro do ambiente formal. Fora isso, eu sou a tia Val, eu sou a Valtieri. Aqui eu estou batendo um papo como Valtieri. Estou trazendo, sim, um pouquinho de conhecimento jurídico e técnico da segurança e saúde do trabalho, mas aqui eu não estou para ensinar, eu estou para compartilhar e para aprender. Porque, infelizmente, aquele que é dono da verdade não consegue aprender nada e apanha muito, né? Então, eu acho que a humildade começa a partir do momento que você sabe compartilhar o que você tem. Limites, claro, precisamos ter. Mas eu acredito que, veja só, o senhor tem mais de quantos anos de segurança e saúde do trabalho? 44 anos. 44 anos. Quantas pessoas passaram pelas suas orientações e ainda passam pelas suas orientações? Nossa Senhora. Não sabem Dezenas. contar. Não sei contar. Algum dia o senhor ficou rico? Porque que eu saiba, gente, não é defender, não é levantar bandeira, não é assinar embaixo, passar recibo, nada disso. Mas essa pessoa que vocês estão vendo está há 35 anos dentro do sindicato dos técnicos, e nesse período ele já tirou dinheiro do bolso para poder custear despesas do sindicato, né? É uma pessoa que está batendo de frente, está correndo, está sendo ameaçado, acusado nas redes sociais aí por alguns, mas por muitos é admirado, né? Ele e mais 2 diretores do sindicato tiveram que fechar as portas do espaço físico do sindicato por não ter renda e levaram para casa a extensão do sindicato. Então, vocês imaginem a pessoa que está aqui conversando com a gente, a dedicação que ele tem em relação a transparecer conhecimento e defender a categoria. Ele não está pensando em lucrar com isso. Com a competência, com a capacidade que ele tem, se ele quisesse lucrar, hoje ele não precisaria nem estar aqui, ele poderia estar na casinha, isolado no meio do mato, com todo o conforto, curtindo a terceira idade. Estou mentindo, seu Adir? Por aí. Tem um amigo meu que falou, você é um idiota, se você criasse uma empresa, ao invés de ter criado o Abril Verde, já estava rico. Mas não é isso, né? Não é isso. Então, eu queria, saindo para agradecer, eu acho que podemos fazer um dia uma outra live para falar de sindicato, a história do sindicato, por que o sindicato, quais são os erros do sindicato,
qual é a importância do sindicato no Brasil, no mundo, né? O papel do sindicato, que muita gente tem equivocado. Quando eu vou dar palestra, às vezes, para alunos, e às vezes na faculdade, eu brinco com eles, fechem os olhos agora e imagine um dirigente sindical. Como é que é esse dirigente sindical para vocês? Daí eu falo, digo, a grande maioria imaginou um cara barbudo, com uma bolsinha do lado, em cima de um caminhão, gritando. Em cima de um caminhão, né? Daí o pessoal ri para brincar e tal, né? E daí eu começo a falar da história do movimento sindical e com certeza, depois de uma hora e meia ali de bate-papo, eles saem dali com uma visão diferente do papel do sindicato, né? E até brinco, quem não gosta de sindicato, quem não fala de sindicato, deveria ser só patrão. Trabalhador, quando não gosta de sindicato, quando chega o 13º, ele deveria devolver, não deveria receber. Que foi o sindicato que conseguiu, né? Então, é muito importante se falar desse tema, como demonizar uma política, que é um assunto que eu posso falar em outro momento com maior tranquilidade, também demonizar o movimento sindical. E os interesses são totalmente diferentes daquilo que é o papel do movimento sindical. Tem erros, sim, como todo segmento social tem erros, né, como tem, mas tem muito mais coisas positivas do movimento sindical e é importante que se fale para a gente mudar. E é só com a nossa ação de verdade que a gente pode mudar isso. E encarando de frente aquilo que é o que a gente pensa, o que a gente acredita, o que a gente conhece. Perfeito. Senhores, não posso mais continuar com o senhor Adir aqui, porque ele foi expulsado a palitinho hoje. Graças a Deus eu tinha o privilégio de contactá-lo um mês atrás para marcar essa live, porque as lives nossas aqui do nosso perfil do Legal ao Trivial, elas não são previstas para a quarta-feira, né? Nós temos um cronograma, seguindo um cronograma aí, mas como o dia pedia hoje e a sugestão foi lançada, o convite foi feito há um mês, mas eu preciso liberá-lo aqui para atender os outros compromissos, né? Eu agradeço imensamente os elogios aí no final, né? Eu costumo dizer, todo mundo sabe que eu sou baba-ovo do Pamplona, né? Não preciso nem dizer nada com relação a isso. Mas eu costumo dizer nas lives da área de segurança do trabalho que o seu Adir, ele é uma enciclopédia ambulante de cultura, de sindicato e de segurança e saúde do trabalho, tá? Eu presto aqui a minha homenagem, aplausos realmente a essa pessoa, tanto como profissional, como familiar, como amigo, como parceiro aí de uma década, pelo menos, nessa área que eu me apaixonei e sou apaixonada e brinco que é meu amante, porque a segurança e saúde do trabalho, se você entra, você se apaixona, né? E é aquela coisa que você não consegue largar. Você pode fazer outra coisa, mas você não consegue largar, né? Então, assim, eu fico imensamente agradecida a todos que participaram, que elogiaram, que trouxeram aqui para nós, compartilharam opiniões e que estarão nos assistindo em outro momento, né? Espero aqui que o nosso cronograma consiga encaixar uma live sobre sindicato, senão a gente vai fazer aí uma live eu e você, você e eu, né? Mas eu fico muito feliz com o seu aceite, com a sua participação. Estão falando aqui com a simplicidade e a humildade sua, e realmente são referenciais, tá? Fico muito feliz de ter feito essa live contigo, né? Que não poderia... Acho que as meninas não deixariam outra pessoa fazer, porque realmente é importante. Diz pra Bel que nós já estamos indo. Uhum. E deixar um carinho especial aí para todos, né? Com uma presença e até uma próxima vez. Eu agradeço de coração, muito obrigado a todos que estiveram aí presentes. Um abraço para o Bruno e para dizer que eu fui técnico de segurança da Antártica. Então eu sei bem o que ele está passando aí na Ambev. Então eu sei, foi 5, 6 anos dentro da
da Antártica e viajei na Antártica conhecendo outras fábricas em São Paulo, em outros estados do Brasil. Então conheço a indústria de bebida muito bem. E deixar um grande abraço a todos. À disposição aí, o doutor Valtieri tem meu contato para a gente trocar ideia de outros assuntos, de outros temas, né? E a gente conhece também de futebol, de outras coisas, de música, outras paixões também, né? Eu sempre Com tenho um certeza. amigo, o Paulo Serrano, quando a gente estava em evento em Londrina, em Maringá, Cascavel, eu vi um cara perguntar de CIPA, ele cortava. Eu digo, deixa que eu te respondo. O Adi já está 50 anos quase respondendo de CIPA, né? E uma vez, eu nunca esqueço, perguntaram para a Hortência do basquete lá, né? O que você detesta mais quando as pessoas vêm falar com você? É porque as pessoas só querem falar de basquete, acho que eu só sei disso, né? Então, nós de segurança do trabalho, o pessoal acha que a gente só sabe de CIPA, capacete, né? E, e essas coisas aí. E segurança e saúde do trabalho é muito mais, né? É cultura do mundo do trabalho, da importância do mundo do trabalho. E tem que ter muito conhecimento técnico, jurídico. E, além de tudo, com certeza absoluta, fazer segurança e saúde do trabalho também é um ato cristão. Um bom final de quarta-feira. Fique com Deus a todos aí.